E antes de encerrar essa edição, confira como está a situação dos produtores que tiveram suas terras invadidas recentemente em Mato Grosso do Sul. Para resolver o problema, o Senado aposta na aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC 71. Há muitos anos, os noticiários da TV nos apresentam os conflitos vividos por indígenas e produtores rurais. Uma manchete de jornal que não agrada a ninguém. O mais recente deles aconteceu em Coronel Sapucaia, cidade distante a 377 quilômetros da capital. Um grupo de 50 índios invadiu a fazenda Madama, causando revolta aos produtores que se sentem impotentes com a situação. Para discutir o assunto, uma audiência pública foi realizada em Campo Grande. 300 produtores marcaram presença e a Casa de Leis ficou lotada. Autoridades e representantes das entidades responsáveis também participaram, levando apoio à classe. A gente vê isso com muita preocupação. Isso já devia estar andando. A Buriti chegou muito próximo de um acerto, mas a gente sentiu que não tinha interesse do governo federal em fazer isso. E é obrigação dele, e a gente espera que o governo federal se sensibilize e evite a violência e as invasões no campo. É que o processo parece-me um pouco errado, porque todo mundo tem o direito de reivindicar o que quiser, até a Lua, pode reivindicar até a Lua. Nós não temos problema contra isso. Nós temos problema quando vem com violência, quando exerce a força, quando exerce as próprias mãos para fazer justiça, se é que é justiça. É isso que nos preocupa, porque violência gera violência. E se instaurar um problema de violência aqui no nosso estado, Valéria, vai ser um caos para o Brasil. Não pense que será um probleminha de produtor contra índio, não. Vamos perder o controle e isso vai se agravar. Isso pode gerar uma convulsão intestina no país. Então é um problema muito sério, porque hoje o patrão briga com o empregado, o produtor é atacado, enfim, criou-se um momento de disputa no Brasil que antes não existia. Nós éramos todos irmãos, todos companheiros, todos no mesmo barco, e hoje nota-se essa valeta, essa profundidade aí, que a gente espera só com diálogo para conversar, para resolver. E sempre dissemos isso. Nós alertávamos da possibilidade de morte para qualquer dos dois lados. Poderia ter acontecido um desastre do lado dos produtores também. Gerações que nós estamos perdendo, gerações que estamos perdendo. Muitos produtores relataram a situação vivida em suas propriedades com a invasão de indígenas. Alguns calculam prejuízos por conta da impossibilidade de colheita do milho. É o caso de seu Rui, que teve a fazenda invadida em abril deste ano. Na realidade, eu fico muito triste de ver o que está acontecendo. E a gente vê que isso tudo está acontecendo em função da omissão do nosso governo federal. Nós vemos a história da minha família, por exemplo. O meu bisavô chegou aqui no estado de Mato Grosso do Sul, antes Paraguai, logo após a Guerra do Paraguai, em 1883. Então nós temos uma história de 132 anos aqui na região. E eu creio que é uma das únicas propriedades, talvez, que é a mesma família ainda que administra. É evidente que uma história de vitórias, onde o meu pai herdou uma propriedade de 200 e poucos hectares, junto com seus 15 irmãos, e os quais eu e meus 2 irmãos, junto com meu pai, voltamos a aumentar essa propriedade. A propriedade hoje é de 1.600 e poucos hectares, altamente produtiva. Nós produzimos hoje soja, milho, eucalipto, boi. E o que a gente fica muito triste é que isso não existe segurança. O direito de propriedade, ele não tem sido exercido no nosso país. E, infelizmente, por uma forma até de falta de informações, muitas vezes a própria sociedade vê o produtor como alguém num nível muito diferente do restante da sociedade. Então ninguém se comove com isso aí, muito pelo contrário, se comove com a real situação que os indígenas estão vivendo hoje no nosso país. Mas, na realidade, o produtor é que não pode pagar esse preço. Quem é o responsável por tudo isso é o próprio governo federal. As autoridades deveriam se preocupar com o problema, porque isso traz um prejuízo muito grande para nossos municípios, principalmente os municípios da região Cone Sul, para o nosso estado e até para a nação, porque essa insegurança jurídica que nós vivemos, ela
não traz nenhum tipo de investidor para investir nas nossas regiões. Tanto hoje que nós observamos que as terras do Mato Grosso do Sul, que antes valiam 3 vezes a mais do que as terras do Paraguai, hoje elas estão com um valor de 3 vezes menor. Tem proprietários paraguaios hoje vendendo suas terras por valores excessivamente muito mais altos que o nosso estado. Para o presidente da Comissão de Assuntos Agrários da OAB, a audiência convocada de urgência vem de encontro ao pedido dos produtores, que buscam agilidade no processo. Mas, na prática, resolver essa situação não é rápido. Pedro, não é a primeira vez que isso acontece, são mais de 80 fazendas na mesma situação. Qual que seria aí a forma de resolver de uma forma rápida, talvez? Bom, de forma rápida, esses processos de demarcação que estão em trâmite na FUNAI precisam ser analisados, precisam ser definidos o que é terra indígena, o que não é, né? E com isso, esses processos vão seguir para o devido trâmite, aí ser sancionado pela Presidência da República. Então há uma demora na análise desses processos, então isso acaba aumentando essa exaltação, né, na questão fundiária. Quase 90 fazendas de Mato Grosso do Sul estão invadidas. A senadora Simone Tebet encabeçou as ações do Senado e conta que a resolução pode vir da aprovação da PEC 71. A respeito de uma PEC, que é a PEC 71 de 2011, que está no Senado Federal, que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, e provavelmente eu serei relator ad hoc em plenário, já que infelizmente o senador relator faleceu, o senador Luiz Henrique, onde nós estamos estabelecendo claramente que os proprietários rurais que têm o título da propriedade até a Constituição de 88, e praticamente 99% dos proprietários de Mato Grosso do Sul têm a titularidade dessas terras em 1988, cujas demarcações foram realizadas após 1993, que é um prazo que a Constituição tinha dado, portanto, de forma irregular foram demarcadas terras em Mato Grosso do Sul e no Brasil depois de 1993. Como houve uma omissão do poder público de não ter demarcado em 5 anos e agora está fazendo essas demarcações, que os proprietários rurais teriam e têm direito à indenização prévia, justa e em dinheiro naqueles casos claramente considerados áreas prioritariamente ou anteriormente indígenas. Do outro lado, os índios contaram com apenas 2 representantes na Casa de Leis. Na audiência, ficou claro que o governo federal não cumpriu com seus acordos. Essa questão não cabe mais conflito, ela já está incendiária, eclodindo aí em tempos e levando inclusive, infelizmente, a morte de pessoas inocentes. Então o momento agora é de pacificar. Nós entendemos a angústia dos proprietários, eles têm razão, eu não deixo de tirar razão de nenhum dos lados, porque o principal responsável aí chama-se Poder Executivo Federal. A omissão dos governos dos passados estão levando a essa situação de termos áreas invadidas numa região que é o nosso Cone Sul, que tem 25% do PIB do nosso estado, ela é responsável por quase 60% da produção da nossa soja, 40% da nossa cana. O milho safrinha não está podendo ser colhido em razão de invasões, tudo por culpa de quem? Se eu tivesse que apontar um responsável nesse momento principal, podemos ter outros, eu diria a omissão do poder público, do chefe do Poder Executivo, do governo federal. Tomara que esse dilema seja resolvido, né? Nós estaremos monitorando e traremos mais notícias para você.